complicado. Tu passou um momento complicado na tua vida, Passei. que, obviamente, gerou notícias e relatos, e fofocas, e boatos, e bababá. Tu teve uma época que ficou meio um hiato, né, da tua vida aí profissional, Sim. onde você se afastou, teve alguns problemas e tal. A gente chegou a conversar brevemente algumas coisas, mas queria Tu me que você mandou me uma palestra lá, explicasse pegação. melhor por que aconteceu aquilo, por que a gente ficou ali. Foram 2 anos, mais ou menos? 2 anos e Por pouquinho. que a gente ficou 2 anos sem Léo Araújo ali? O que aconteceu nessa época da tua vida aí? Léo, eu enfrentei um quadro, cara, de síndrome do pânico e depressão muito forte. E isso aí, assim, desregulou não só a minha vida pessoal, mas a vida profissional. E eu perdi o equilíbrio, cara, total. Ah, Léo, a que nível que você perdeu o seu equilíbrio? Cara, hoje eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque eu passei dessa fase. Eu venci isso e, pô, posso falar que sou um exemplo pra você que tá lidando com isso aí, cara, que é possível você sair desse lugar negro, obscuro que você tá. A dor, os problemas, eles te cegam, mas é possível sair daí. Com um conjunto de medidas práticas, você consegue sair daí. E eu basicamente perdi total o controle do meu corpo, Léo. Por exemplo, eu me urinava, eu vomitava, quando eu tinha as crises, eu vomitava em mim mesmo, porque eu não conseguia sair, dar tempo de chegar no lugar, eu caía. Mas como assim? Eu começava a ter crise de pânico, ataque de pânico mesmo, entendeu? E eu começava a tremer muito, meu corpo a musculatura começava a travar de nível, a boca travava. Caramba, então não foi só psicológico, teve algo fisiológico aí. Eles falam que é a somatização, né? Que aí você começa a expressar. Somatizar. Começa a expressar no físico o que tá no psicológico. E aí foi complicado, cara, porque isso começou a acontecer publicamente. Por exemplo, eu ia fazer uma viagem de trabalho. Pô, no aeroporto aconteceu várias vezes, cara. Em táxi, Uber, aconteceu várias vezes. E foi acontecendo de um nível, Léo, que eu fui me tornando refém da minha própria casa. Porque eu não conseguia sair de casa. Eu ia tentar sair no portão, eu caía no chão, eu machucava, eu me urinava, eu vomitava. Cara, eu não sabia que tinha sido tão pesado assim. Ficou essa parte, hoje em dia eu falo um pouco mais tranquilo. Sim, sim. Porque eu tinha vergonha, cara, de falar que, cara, um rapaz de, 20 e poucos anos de idade, 26, 27 anos de idade, tava tendo crises ao extremo, né, cara? alguém que sempre foi forte, exemplo de dedicação, motivação, superação, tá perdendo todos os dias para a própria cabeça, dentro de um quarto, sem conseguir alimentar. Na época, eu saí, tipo assim, 100 e poucos quilos com físico condicionado para 82. Que isso? Barbudo. Tipo, eu me larguei, Léo. Larguei trabalho, larguei tudo. Eu chamei os patrocinadores na época. E por que tu acha que isso aconteceu com você? Léo, o que a gente conseguiu entender, o Wesley Delamogali tratou comigo, inclusive ele faz parte do documentário que eu vou lançar, que é sobre isso tudo. O Wesley e todo o psiquiatra, o psicanalista, os terapeutas que passaram por mim, eles identificaram que foi uma somatória de estresse, tem uma predisposição genética ali, mas uma somatória de estresse, autocobrança e não cuidado com todas as variáveis que envolviam esse cenário. A gente abusa muito de estimulante, a gente em algum momento já abusou muito de esteroide, por conta da nossa vida corrida, Léo. A gente passa 2, 3... Eu não sei se você fala isso hoje em dia, mas lembro de uma época que a gente conversou sobre isso. Que você falou, Léo, cara, às vezes eu fico 3, 4 dias direto, virado, trabalhando, né, estimulante pra dentro, e eu também era assim. Chegou um momento, eu lembro dessa frase que o Wesley usou para descrever exatamente o que aconteceu. Ele falou, Léo, não importa o quão inteligente, educado, organizado, preparado intelectualmente você esteja para essa situação. Chega uma hora que o hardware, o cérebro, que é a máquina, ela dá pane, cara. Se o carro, você não fizer manutenção, se você não fizer as revisões, mais cedo ou mais tarde não vai dar problema? O seu cérebro, ele é um automóvel, é a mesma coisa, basicamente isso. Ele é a máquina mais cara e útil que você tem no seu corpo. Vou te fazer uma pergunta pessoal. Sim. Esse processo aí de depressão que você se enfiou, vamos dizer, teve uma época que você estava um pouco out do mundo fitness e da saúde, consigo próprio. Sim. Eu vi que você estava indo muita festa, Teve andando uma com uma galerinha errada e Teve tal. uma Isso época... foi antes ou depois desse evento aí de depressão na sua vida? Cara, essa parte aí de festa foram muitos anos antes. Teve uma época, foi mais ou menos em 2016 ali, que foi quando eu fui diagnosticado, teoricamente, com depressão, há muito tempo atrás, volta de 22 anos ali, porque eu tinha quadros depressivos. E aí, nessas idas e vindas... É porque assim, só pra contextualizar, pra mim, hoje, tudo é espiritual. Sim.
Não elimina, Eu consigo enxergar esse não contexto. elimina o fisiológico, o físico, mas também, pra mim, tudo também é espiritual. No meio do meu processo, eu tive uma jornada espiritual também muito forte, mas eu, não sei se eu vou explicar, se justificar, mas eu acredito que vendo a linha de fatos que aconteceram, Léo, assim, seria muito leigo da minha parte, talvez hipócrita da minha parte, falar que não daria merda. Por quê? É literalmente isso, cara. Você se perdeu. Você fica muito tempo trabalhando pra caramba, aí você não cuida da cabeça. Aí quando você estabilizou o trabalho, você fica muito tempo saindo pra caramba, em festa pra caramba, e aí você não estabiliza, você não se cuida. Aí terminou esse momento de lazer, você entra em preparação, aí estimulante pra caramba, você não cuida da cabeça. Você vai forçando, e até uma hora a máquina quebra. E aí, tipo, teve um período da minha vida, que foi por 2016 ali, 2017, que eu realmente dei uns aceleros nas festas. Mas também isso não representou muita parte da minha vida. Eu basicamente ia muito nessa época quando eu já tava meio que nas oscilações, sabe? Quando eu tava nesse ritmo de festa, minha vida afundou 100%. E eu tive esse momento. E é engraçado, cara, que nessa loucura de você... Eu tive que reentender, na verdade, quem era o Leonardo. Eu tive que encontrar o Leonardo, porque eu via muito o Léo Araújo. É isso aí. O cara, tipo, da mídia, dos vídeos, da preparação e tudo mais. E aí eu percebi que a minha família, cara, estava sendo completamente destruída nessa altura. Tipo, a minha mãe, meu pai, eu não dava atenção pra eles, eu não tava perto de casa. Eu fui me isolando ao ponto que eu não conseguia mais vê-los, entendeu? E fui me fechando ao ponto de eu virei esse casulo na minha própria casa. Que também, Léo, vou te falar, acredito que se não tivesse acontecido esse isolamento total, talvez hoje eu não estivesse aqui para contar essa história e servir de exemplo, sacou? Por quê? Nesse processo de me isolar, eu tive que estudar bastante como que funciona o cérebro humano. A química mesmo envolvida, sabe? Como os nossos hábitos, eles se transformam em química, como essa química vai mudar a sua percepção, como a sua percepção vai mudar a sua forma de sentir, e como tudo isso é um sistema que basicamente está conectado. Eu parei, entendi, por conta do tratamento, que é necessário. Chega um certo ponto, cara, que você tá tão fundo, que você não tem como sair, a não ser pedindo ajuda para alguém. Eu pedi ajuda, eu tentei me tratar aqui no Rio de Janeiro, eu não consegui. Eu fui para Curitiba com uma psiquiatra lá, para poder encontrar formas de sair daí. Nesse tempo todo a Growth esteve do meu lado. Ficou tão difícil, Léo, que teve um dia eu não conseguia falar com pessoas. Eu não conseguia encontrar. Tipo, como é que era a tua comida na tua casa, faxina e tudo mais? Não tinha, era eu sozinho, não conseguia falar com ninguém. Sumi por meses, ninguém conseguia me encontrar em celular, telefone, ninguém. Minha mãe, meu pai, ninguém, mano. Ninguém, real. E aí eu gravei um vídeo pra Growth, pro Edu e pro Fernando. Eu falei, cara, olha só, tô gravando esse vídeo pra vocês porque eu tô pedindo pra vocês pausarem o meu contrato, se não me desligarem da empresa, mas eu não tô pedindo pra vocês porque eu tô abandonando o nosso projeto. Tudo que a gente acreditou, não tô falando é por causa disso, é porque eu não tenho condições. Eu não tô conseguindo falar com ninguém, encontrar ninguém, sair de casa. Eu não consigo. E eu não acho justo vocês estarem correndo comigo, do meu lado, depositando meu salário, todo mês ali tudo firme, certinho, sendo que eu não tô conseguindo entregar pra vocês o que eu deveria entregar. E eu não sei, não falei com eles, eu não tenho um plano, o que eu vou fazer, eu sei que eu preciso me tratar. E aí, cara, o Edu e o Fernando, de bate pronto. Cara, vai lá, se trata, fica bem, você precisa, a única coisa que eu te peço, volta. Você não é pra estar aí. Volta. Você tem muita força, as pessoas gostam de você, seja lá qual for a ideia que você tem na sua cabeça que tá te fazendo acreditar nisso, Léo. Volta. Porque você não é pra estar aí. Tudo que você precisar, a gente vai estar aqui. A gente vai estar aqui. Da mesma forma que eles fizeram comigo, eu sei que eles já fizeram com outros influenciadores, entendeu? Então não é porque eles fizeram isso porque era o Léo Araújo. Não, cara. Porque eles acreditam em pessoas, potencial humano. E aí, cara, chega um momento que você vê tantas pessoas acreditando, querendo que você volte, que você faça, que você não pode se conformar com a ideia de se despedir sem ter tentado tudo, sacou? Aí, cara, eu tava pronto pra me despedir, Léo. Eu cheguei na psiquiatra lá em Curitiba falando isso. Eu falei com ela, eu falei assim, ó, eu tô sendo sincero com a senhora, eu tô vindo aqui só porque quando eu fizer o que eu quero fazer, e eu vou fazer, eu quero que a minha mãe e meu pai tenham certeza que tudo que eu podia eu tentei.
e que não tem como mais continuar vivendo dessa forma. Eu imaginava isso, né? E aí iniciei o tratamento pesado com os remédios. Os remédios me deram um fôlego, fiquei uns 9 meses, 10 meses, entendendo, tentando voltar. E aí eu iniciei uma frente de tratamento, cara, que eu tava estudando, que veio dos Estados Unidos, que era psilocibina. Falei com o terapeuta, falei com a psiquiatra. E aí, ó, as coisas começaram a ganhar vida de novo, cara. Eu comecei a querer sair de casa, as crises começaram a parar. Eu comecei a entender como as coisas funcionavam, tive força suficiente para mudar os meus hábitos de forma que, cara, hoje, por mais que tenha dificuldades, quem não enfrenta, né? Cara, eu não me afundo mais daquela forma. E eu encontrei um método, eu sei como fazer, pelo menos comigo funciona, para mim funciona, para que não caia naquele momento, naquele buraco de novo, entendeu? Existe uma mecânica que você precisa entender qual que é a sua, mas que basicamente existem alguns pilares. Se você repetir esses pilares, você vai, cara, diminuir muito a chance de você ter episódios depressivos profundos. Que é quando a pessoa entra num quadro destrutivo, para de se alimentar, para de tomar banho, entendeu? E aí entrega tudo. Hoje em dia... Estamos de volta. Mas isso faz tempo também, né? Já faz uns 2 anos, 3 anos aí que eu posso falar que eu sou eu de volta. Entendeu? Tipo, que eu voltei e não tem mais episódios. De vez em quando, nos piores momentos, na mais tristeza, eu consigo controlar. Exatamente, 2 anos e meio. Sabe quando foi a última vez? Quando a minha cachorra, que era minha parceira de vida, faleceu. Eu tive um último episódio de ataque de pânico ali, tipo, que eu fiquei bugadão aqui nesse dia. A perda do petzinho. Foi. É porque ela é minha parceira, era só eu e ela a vida toda, sacou? Tipo, desde que eu fui morar sozinho, era ela comigo e ela ficou 8 anos comigo. Pô, quando ela partiu, foi dolorido, cara. Foi. Mas foi... E aí, tu conseguiu voltar a produzir os conteúdos pro YouTube normal? Ou tu Léo, hoje fez um videozinho ou outro, ou tu já voltou a milhão? Não, eu sempre tento voltar a milhão, né? Você tenta... Por você se cobrar bastante, ser um cara que, pô, perfeccionista e tudo mais, você sempre tenta. Então, todo projeto que eu me envolvo, eu volto tentando acelerar ao máximo que eu consigo. Não é sempre que a gente consegue, você mais que ninguém. São várias tentativas para você emplacar uma ideia, né? Vamos colocar assim. Mas hoje em dia a gente não desiste, né, cara? Seja lá qual que é a dificuldade que está enfrentando, a gente já passou de um ponto. Toda essa tribulação, mesmo que seja espiritual, e aí nesse processo aí, eu tive um momento onde eu encontrei, posso falar assim, com a minha ideia de criador, que foi essencial para eu mudar minha perspectiva de vida e me aceitar aqui, pô. Não ficar procurando mais motivos para estar aqui, mas você entender que você tem propósito. E ter propósito depende de você escolher ter um, sacou? Se você não tá vivendo por você, mano, viva pelos outros. Por quem? Pelas pessoas que você ama, pô. Faça por eles. Você zerou na vida? Você faz tudo de bom pelo seu pai, pela sua mãe? Já fez? Já conseguiu dar estabilidade? Não, então pelo seu irmão. Pra quem? Pelo seu melhor amigo. Se em algum momento você se enxerga sem propósito, eu entendi que independente de destino ou não, irmão, você pode se dar um propósito. Se você sente que você não faz a diferença, você pode começar a fazer, porque tá na tua mão esse poder, pô. E quando você tá muito mal de cabeça, num ambiente muito fundo do poço, você não enxerga isso, Léo. Tu não consegue enxergar. Espiritualmente falando ou não, seja qual for o motivo que deixa lá no fundo, o cara não enxerga, pô. E aí hoje saber que eu passei por isso e posso ajudar pessoas que estão na mesma situação, cara, isso é um presente do cacete, quem entendeu? Não vive... Porra.